Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra e é uma grande alegria, seja bem-vindo. Esse programa é dedicado a ajudar o povo de Deus a entrar na palavra de Deus e fazer com que ela entre no povo de Deus. Nosso estudo já nos trouxe ao Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo. Pegue sua Bíblia e abra na carta aos Filipenses. Hoje vamos continuar o estudo desta maravilhosa carta de Paulo para a sua igreja preferida e abordaremos o capítulo 4. Esta carta não é de instrução, e sim de agradecimento, e que nos mostra com clareza o que significa viver em Cristo. No primeiro capítulo vimos a paixão e a filosofia para viver em Cristo através do exemplo do apóstolo Paulo. Depois, no capítulo 2, Paulo apresentou de maneira muito prática os exemplos de várias pessoas que viviam em Cristo. Foi-nos apresentado o padrão de vida do próprio Cristo, de Paulo, de Timóteo e, finalmente, o padrão de vida de Epafrodito, o Senhor que levou um presente dos Filipenses para Paulo, que na ocasião estava preso em Roma. No capítulo 3, Paulo escreveu sobre o prêmio de viver em Cristo, o chamado de Deus em Cristo, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que façamos. Nesse capítulo, Paulo também fala de um processo que nos mostra como ganhar este prêmio. No resumo do capítulo 4, descobrimos que Paulo foi muito prático. Este capítulo poderia ser chamado de A Receita para Viver em Cristo. A receita de Paulo para viver em Cristo é feita com base no que podemos chamar de receita para a paz. Você já percebeu como a paz é muito importante nas cartas do Novo Testamento? Você já observou que os seguidores de Cristo se cumprimentavam dizendo graça, paz e misericórdia? Parece que eles gostavam de abençoar uns aos outros. Preste atenção nesta linda bênção gálica que ouvi uma vez. Que a paz profunda das calmas ondas do mar venham sobre você. Que a paz profunda da quietude da terra e das cintilantes estrelas do céu esteja sobre sua vida. Que a paz profunda da serenidade da noite, que a luz renovadora da lua e das estrelas brilhe sobre você. Que a paz profunda de Cristo, a luz do mundo, venha sobre você. Esta é uma bênção gálica. Os crentes da primeira geração da igreja também se cumprimentavam com a paz de Cristo. No 4º capítulo da carta aos Filipenses, Paulo aborda algumas questões práticas que enfrentamos quando vivemos em Cristo. Todas elas giram em torno do conceito de paz. Ouça a parte deste capítulo agora. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Neste parágrafo tão prático, Paulo ainda está falando sobre viver em Cristo.
Ele apresentou uma receita de como viver em Cristo e centralizou a questão de viver em Cristo no conceito de paz. Paulo está nos dizendo como ter a paz de Deus. A paz de Deus depende de alguns requisitos. Encontramos a seguinte declaração em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Isaías apresentou duas condições para se ter a paz de Deus. Se você tiver um propósito firme, se sua mente estiver fixada em Deus e se você confiar nele, então Deus o manterá num estado de paz. Mas você tem de preencher esses requisitos, senão Deus não poderá mantê-lo num estado de paz. Devemos fazer algumas distinções quando lemos sobre paz no contexto das Escrituras. Primeiro, as Escrituras não falam sobre a paz do mundo. Ouvimos muito sobre a paz do mundo. Vocês devem estar lembrados, quando estudamos os Evangelhos, que Jesus Cristo nunca prometeu a paz do mundo. Na verdade, ele prometeu exatamente o oposto. No Evangelho de Mateus, Jesus afirmou: não vim trazer paz, mas espada. Jesus declarou que causaria as maiores divisões que o mundo já viu. Eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Sabe, e no decorrer de 20 séculos da história da igreja, isso tem acontecido. Em toda a história da igreja, nenhuma causa provocou mais derramamento de sangue do que o nome de Jesus. É comum encontrarmos a seguinte inscrição em cartões de Natal: paz na terra aos homens de boa vontade. Mas o que o versículo de Lucas capítulo 2, versículo 14 diz é: paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. A paz que o cartão de Natal promete não é a paz do mundo. Ele promete paz nos corações e nas vidas daqueles de quem Jesus se agrada. São os seguidores de Cristo que mais se relacionam com ele, que têm paz no coração. Na última ceia, quando os apóstolos estavam aterrorizados, porque sabiam que viria grande opressão de Roma, ouviram de Jesus o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Deixo-lhes a paz. Não sabemos como foi a morte de todos os apóstolos. Existem alguns livros que exploraram este assunto e que contam a opinião de seus autores sobre o que aconteceu. Mas, se os apóstolos foram crucificados de cabeça para baixo, como a história diz que aconteceu com Pedro, por exemplo, tenho certeza, eles morreram com paz no coração, porque Jesus lhes prometeu paz, independentemente do que acontecesse. Acredito que Pedro tenha morrido com paz no coração. Não importa como ele tenha sido morto, não. O mesmo vale para todos os apóstolos. Não é sobre a paz do mundo que Paulo está falando no capítulo 4 da carta aos Filipenses. A Bíblia se refere a outro tipo de paz, a paz com Deus. Paulo também falou da paz com Deus quando pregou o Evangelho. Ele falou que Cristo, quando morreu na cruz, visava trazer a reconciliação. De acordo com Paulo, Deus estava em Cristo quando Cristo morreu na cruz, reconciliando consigo o mundo. Ele não estava fazendo acusações por causa dos pecados. A mensagem e o ministério de Jesus era de reconciliação. Por isso, a nossa mensagem para o mundo deve ser: usufrua a paz com Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz e reconciliou você com Ele. É isto que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas, quando Paulo escreveu sobre paz no capítulo 4 de Filipenses, ele não estava pensando na paz com Deus nem fazendo referência à paz do mundo. O que Paulo estava anunciando é a boa nova de que existe paz de Deus. Esta paz de Deus é um estado contínuo de paz na qual Deus nos mantém se satisfazermos estas condições. Paulo, ele nos dá duas condições para termos paz com Deus, como Isaías fez. No capítulo 4 de Filipenses, ele apresenta 12 condições para ter paz com Deus, as quais você conhecerá agora de maneira resumida, é claro. Depois de conhecer quais são estas 12 condições, você poderá entender por que não tem paz com Deus. Para que a promessa de paz de Deus se cumpra, você precisa atender a certas condições.
A primeira condição é não se preocupar com nada. Você pode dizer, isso é fácil para você falar, Paulo. Você é do time de elite de Deus. Eu estou aqui no mundo real e tenho com o que me preocupar. Meu emprego não é estável, tenho contas para pagar, filhos que não me obedecem, um casamento que não é fácil. Eu estou cheio de problemas. Você acha que Paulo falou para não se preocupar porque ele não tinha com o que se preocupar? Paulo estava na prisão quando ele escreveu esta carta. Se você estudou o livro de Atos comigo, sabe um pouco da experiência de Paulo e que ele era um homem que tinha muito com o que se preocupar. Já comentamos sobre a prisão onde Paulo ficou em Roma. Era feita de uma parede de concreto de 0,5 metro de espessura e de pouco mais de 1,5 metro de altura. Havia 2 buracos na parede de tamanho suficiente para passar as pernas do prisioneiro cerca de 20 centímetros distante do chão, feitos de tal forma que expusessem os pés e tornozelos do prisioneiro. Os tornozelos eram acorrentados ao chão em que os pés tocavam. Também acorrentavam os pulsos em direções opostas. Mantinham o prisioneiro de braços abertos para aplicar nele qualquer castigo que quisessem. Se colocassem tensão nas correntes, o prisioneiro era obrigado a ficar de pé o tempo todo. Se soltassem as correntes, o prisioneiro poderia sentar, mas nunca deitava para dormir. Os carcereiros romanos não soltavam as correntes dos prisioneiros com muita frequência para que eles fizessem suas necessidades. Então dá para imaginar como era a higiene pessoal dos prisioneiros e o mau cheiro das masmorras. Além disso, o esgoto da cidade era feito de tal forma que passava por entre as paredes das masmorras. A forma de aprisionamento pela qual Paulo passou seria considerada uma tortura hoje em dia. Paulo passou seus últimos dias sujeito a esse tipo de tratamento, não porque fosse assassino ou um criminoso perigoso. Não. Ele passou por isso porque pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Foi nessas condições que ele ditou suas cartas a Timóteo. Não sabemos com certeza quanto tempo Paulo ficou preso nessas condições, mas é certo que ao final do segundo aprisionamento em Roma, o mais difícil, o apóstolo Paulo foi decapitado. Mas antes de terminar seus dias desta maneira, Paulo falou que tinha passado por 5 açoitamentos de 39 chibatadas. Acreditava-se que um prisioneiro não sobrevivia a 40 chibatadas, por isso o limite era 39, e Paulo passou por isso 5 vezes. Ele também diz que foi açoitado 3 vezes com um tipo de varas, que continha lâminas cortantes. E Paulo foi apedrejado, passou por naufrágios e muito mais. Que exemplo, hein? No próximo programa nós vamos continuar, você não pode perder. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.